Olá, bom dia você que está chegando para assistir a nossa transmissão nas mídias sociais do Consórcio PCJ. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. E hoje é um grande momento para a educação ambiental das bacias PCJ. Após 2 anos de existência e mais de 2.000 alunos, a Escola da Água e Saneamento, uma iniciativa do Consórcio PCJ, com o apoio da Fundação Agência das Bacias PCJ e da Ares PCJ, passa a contar com uma nova ferramenta para a realização dos cursos, muito mais intuitiva e dinâmica. O objetivo do consórcio PCJ e os seus parceiros é capacitar técnicos e operadores que lidam com água e saneamento para melhorar os serviços prestados e ampliar o acesso à água de qualidade e em quantidade. Ao mesmo tempo, a escola busca informar e treinar a comunidade sobre sustentabilidade aplicada à gestão de recursos hídricos. E para nos explicar um pouquinho mais sobre como é essa ferramenta e como serão os cursos da Escola da Água a partir de agora, eu convido a gerente técnica do Consórcio PCJ, Andréa Borges, para nos contar todos esses detalhes. Olá, Murilo. Olá, todo mundo que está acompanhando aqui o lançamento da Escola da Água e Saneamento. É com muita alegria que eu estou aqui para mostrar para vocês como ficou essa nova plataforma e espero que vocês possam acessar e aprender assim como eu estou aprendendo e ficarem atentos às novidades, porque a gente tem mais cursos chegando, então eu espero que vocês também possam depois acessá-los, fazer esses cursos, né, e receberem os certificados. Lembrando que os cursos, por enquanto, são todos gratuitos. A ideia é que mais para frente a gente tem alguns cursos mais técnicos específicos para algumas áreas que poderão ser cobrados, né? Mas o consórcio vai continuar oferecendo cursos gratuitos a toda a população, com o apoio dos nossos parceiros, né? A Ares PCJ e a Agência PCJ. Vamos ver então como ficou? Essa é a primeira página da escola, então vocês vão poder, né, acessar como visitantes ou já fazer o seu cadastro, como eu fiz, e acessar então com o seu login e a senha para ter acesso aos cursos que estão disponíveis nesse momento. Essa é a página inicial da Escola da Água e Saneamento, né, tem um vídeo com instruções sobre as funcionalidades, né, dessa plataforma, a plataforma Moodle, para quem já conhece, e nós temos aqui alguns cursos disponíveis. No caso, né, para vocês, o que vai aparecer? Para mim aparece a função administrador, né? Então aparecem todos os cursos que a gente tem aqui que já está preparando para vocês. O que está disponível para vocês, por enquanto, são os cursos Água e Cidades, Resiliência aos Eventos Extremos e também o curso de Ecoturismo. Tá? Cada curso tem uma breve descrição, a carga horária e a informação, né, para você acessar e se inscrever para fazer, então, para ter acesso ao curso Água e Cidades. Então, essa é a página principal, né, do curso Água e Cidades. Vocês vão ver que tem sempre um mural de avisos, né, em todos os cursos. Temos um fórum social, onde você pode escrever de onde você é, quais são as suas expectativas para o curso. Todo curso tem um vídeo de introdução, né, contando um pouco o que está planejado para vocês aprenderem durante a realização do curso. Temos alguns cursos divididos em módulos, né? O de ecoturismo tem um módulo único. Esse caso, né, a gente tem o módulo 1 de drenagem urbana, o módulo 2, né, água e solo. E vocês, conforme vocês forem realizando o curso, vocês vão ver aqui o progresso, né? O quanto que vocês já desenvolveram aí de atividades dentro de cada módulo. Ao clicar para acessar o módulo, vocês vão perceber que todas essas informações aqui, né, em cima, como eu falei para vocês, o mural, o fórum e a introdução ao curso, vão ficar, sim, disponíveis para vocês, qualquer dúvida, enfim, vocês possam acessar, tá? E aqui começam os materiais sobre o módulo 1. Então, sempre tem uma introdução ao módulo, um quiz exploratório, que vocês não precisam se preocupar, não vale nota, é mais para a gente conhecer, né, para vocês e para a gente também conhecer o que vocês já sabem sobre o assunto. A aula sempre tem um livro-texto, né? Então, vocês clicando aqui no livro-texto vão ter acesso a uma apostila do curso.
Caso queiram baixar a apostila, ela também está disponível aqui embaixo, tá? A apostila aula 1, Hidrologia, então vocês podem baixar em PDF. E tem a videoaula, então acompanhem a videoaula, leiam a apostila, seja aqui na plataforma, né, como livro-texto, seja baixando e lendo quando vocês puderem. E temos também indicado sempre um vídeo, né, para complementar os conhecimentos obtidos durante o curso. E assim vai, né? Vocês vão perceber que existem algumas restrições, então para você seguir para outra aula, vocês têm que assistir pelo menos a videoaula, né, da aula anterior. Então, nesse curso, por exemplo, a gente tem, né, nesse primeiro módulo, 3 aulas, e aí vocês seguem para o próximo módulo, como está aqui nesse cantinho que eu estou mostrando para vocês, ó, módulo 2. Vamos lá. A mesma coisa, então, vamos seguir para o módulo 2, né, aparece, né, sempre essa informação inicial, e aí vocês seguem com, mais uma vez, o quiz exploratório, né, introdução do módulo 2, quiz exploratório, as aulas, né, com o livro-texto ou apostila e a videoaula, um vídeo complementar, né, uma videoaula complementar, e assim vocês terminam, então vai lá até a aula 3, que é nesse caso o módulo 2, e fazem o quiz avaliativo para testar os conhecimentos que vocês obtiveram até então. Todos os cursos possuem fóruns de discussão, então aqui vocês precisam pelo menos comentar, né, o que a gente está perguntando aqui para vocês, né, motivando vocês a discutirem com seus colegas os assuntos. A gente tem uma pesquisa de avaliação também no final sobre o curso, é muito importante que vocês preencham para a gente saber o que vocês estão achando, e o certificado de conclusão, que vocês só está disponível se vocês obtêm a nota necessária para o total do curso. Muito obrigada, Murilo, com você novamente. Como vocês viram, a ferramenta está muito legal e agora está mais fácil ainda de operá-la. E hoje teremos muitas novidades ainda, por isso não saia daí. Fique com a gente até o final do nosso evento digital, que eu vou revelar uma surpresa especial para os primeiros alunos a se cadastrarem na Escola da Água e Saneamento. Você vai querer perder essa? Não é possível, né? Mas vamos adiante aqui com a nossa programação. Nós vamos agora visitar a casa de um amigo muito querido e sempre parceiro do consórcio PCJ. É o arquiteto Paulo Trigo, que é especialista em meio ambiente e desenvolvimento sustentável pela Universidade Estadual de Campinas, e também ele aplica em seus projetos o conceito bem interessante de arquitetura da felicidade, além de, nas horas vagas, dar uma de influenciador digital nas mídias sociais, expondo muitas dicas sobre arquitetura e decoração norteados pela sustentabilidade. Então, bom dia, Paulo, como vai? Obrigado por abrir as portas aí da sua casa para a gente e nos receber nesse friozinho aqui que está acontecendo nessa manhã. Seja muito bem-vindo. Oi, Murilo. Bom, é um prazer estar com vocês aqui, né? Literalmente abrindo as portas da minha casa aqui, vocês vão ser convidados para entrar e entender junto comigo, né, como é que a gente coloca em prática os conceitos de arquitetura sustentável, arquitetura da felicidade tão caros e necessários nesse momento que a gente vive em nossas casas, trabalhando em casa, como é que os ambientes construídos eles influenciam e beneficiam as nossas atividades, é o que eu vou tentar mostrar aqui para vocês. Então, vamos começar aí, que eu vi que você já está aí na porta, vamos entrar aí na sua casa, parece que tem até um portal aí todo verde, né, com teto verde aí para entrar, vai mostrando para nós aí, como é que entra na sua casa, como é que chega? Pois é, Murilo, quais são as coisas que a gente aplica, né, isso é o projeto da minha casa, eu estou aqui e eu sempre replico isso e melhoro, né, nos projetos dos clientes. A ideia é a gente preparar a pessoa para que quando ela chegue no ambiente construído, seja ela uma residência ou mesmo um ambiente comercial, você seja recepcionado pela natureza. Então eu estou aqui embaixo de um pergolado, hoje chove, felizmente nesse inverno muito seco de 2021, está chovendo hoje, depois aí de acho que uns 60 dias quase sem chuva, a gente está abrigado. Então, a ideia é, né, eu estou aqui, o portão que faz limite com a rua, eu chego na casa,
abrigado por um pergolado, no caso aqui um pergolado florido, e é através dele que eu começo a me direcionar em direção à casa. E aí a gente tem aqui um percurso, então vocês veem agora atrás de mim o pergolado onde eu estava, com aquelas flores da Thunbergia missorensis, que é o sapatinho de jugia, e aí eu chego na porta da casa, minha casa não tem campainha, né, então... Tem um detalhe aí nessa porta, né? Ela tem um pedaço de tronco de uma árvore. Acho que tem uma história sobre esse pegador da porta, não tem? Tem sim, Murilo. Isso aqui, eu vou entrando aqui enquanto eu falo, porque do lado de dentro tem o mesmo puxador. Esses puxadores, eles são galhos de uma pitangueira que eu plantei com meu pai há muito tempo. Essa árvore, ela foi definhando porque uma mangueira cresceu por cima dela, e aí esses troncos secos já eu tirei para fazer o puxador da porta da minha casa. Então aqui vocês conseguem ver, a gente estava lá fora, essa porta é moldurada por vidros, né? E a ideia por detrás disso é eu ter a madeira, que é um material natural, eu ter uma moldura através desses vidros da porta, que ela mesmo parece que eu esteja flutuar, aqui dentro, né? ela está solta, exato. Então, assim, a porta está solta e ela me confere abrigo e ela me confere privacidade através da vegetação. Então, eu tenho aqui, né, as lanças de São Jorge, que da rua a pessoa não vê. Essa daqui é a minha bancadinha, né, de café da manhã, e também que eu usei por muito tempo como bancada de trabalho. Até para as pessoas que estão nos assistindo, eu acompanho bem o canal do Paulo lá no YouTube, ele faz o café ali na hora, ele moe o café ali naquela bancadinha, ele tem um moedor de café, ele torra o café, moe o café e faz o café moído na hora. É esse aqui, né? Então, deixa eu só me entender com a câmera aqui, ó. Esse aqui é o moedorzinho da minha bisavó. Eu não moo, viu, Murilo? Eu compro ele moído, quer dizer, eu não torro. Não torra. Eu compro ele torrado, que inclusive é um produtor aqui de Limeira, legal falar, né? Poxa, é um prazer a gente poder consumir produtos de pessoas que estão próximas da gente. Então, a pessoa que eu compro o café, ela é de Limeira, família, tem lá um sítio em Caconde, e ele torra café a cada 2 dias. Dia sim, dia não, ele está torrando café, então eu pego sempre fresco, moo na hora aqui para tomar na minha bancadinha. Veja a hora de passar essa pandemia para que a gente possa ir fazer um evento ali presencial para provar desse café. Vamos sim, vocês vão gostar, tenho certeza. Mas vai mostrando para a gente como onde que fica, porque a casa parece ser toda integrada, né, Paulo? Isso, por que optou por fazer essa casa toda integrada, sem essas divisões por paredes, ela é toda conjunta? Explica um pouco aí para nós. Legal, Murilo, ótima pergunta. É o seguinte, né? Eu vou dividir a casa em 2 partes, tá? Então, aqui atrás de mim é a porta, ela está mais ou menos no centro do ambiente. Do meu lado esquerdo, eu tenho a cozinha. Do meu lado direito, eu tenho o quarto-sala. Isso é um loft, tá? Então, é um ambiente todo integrado, vocês vão ver em detalhes, mas a ideia por detrás disso é que ocorra esse tipo de situação aqui. Então, eu estou indo em direção à cozinha, e aqui atrás de mim, eu tenho uma grande porta de vidro que abre para o meu jardim. Aqui na minha lateral, eu tenho uma outra porta de vidro que acessa o abrigo de carros, que eu uso mais como área de lazer do que garagem, né? Eu costumo deixar o carro mais para fora. Então, a gente tem uma sensação de amplitude muito grande, de forma que a construção ela é pequena, mas ela aparenta ser maior, porque eu projetei pensando nisso. Então, eu estou aqui agora, né, no ambiente que é a cozinha. Também esses vidros ajudam na luminosidade natural, não ajuda na luminosidade natural também? 2 coisas, né? Todos os vidros, hoje é um dia que está bem nublado, então eu acendi aqui, ó, essas lâmpadas para melhorar um pouquinho, mas essa é uma casa muito clara e a ideia é, eu tenho janelas aqui de ventilação cruzada, então eu tenho janela em todos os lados, olha aqui, ó, tá? Da minha construção. Então eu tenho, além da luminosidade, que é importante, eu tenho a questão da ventilação natural
para minimizar os problemas de calor. A gente mora numa região muito quente, então a gente tem essa dupla função. E aí, como arquiteto, eu até falo algo que é importantíssimo levar em consideração. Por onde entra a luz, pode ser que entre sol. E aí, o sol não é desejável na nossa região, porque ele é muito quente, muito forte. E eu utilizo de alguns artifícios. Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma janela alta, em que não pega o sol da tarde, e lá fora eu tenho uma porção de árvores. Você sabe muito bem que minha paixão são as árvores. E aí, lá fora, eu planejei as espécies adequadas para eu plantar, para proteger as minhas janelas do excesso de sol, mas que permita a luminosidade entrar. E aí, então, desse lado nós temos a garagem, né, a cozinha, e do outro lado, o que a gente tem? Então, esse aqui é o bloco da cozinha, que a gente chama de área de serviços, tá? E aí eu vou direcionando aqui para a área íntima, que é, como vocês veem, é tudo integrado. Então, eu tenho um sofá aqui, que é um sofá-cama. Lá eu tenho uma cama, efetivamente, e é todo o mesmo ambiente. Então, eu vou virar aqui, vocês vão ver a cozinha lá no fundo, olha, tá? Essa área que vocês estão olhando tem aí 72 metros quadrados, é muito pequeno, se for ver. Mas a sensação que eu tenho é que é um espaço muito maior. Olha aqui atrás de mim, mais um pedaço de jardim, né? Então aqui é o fim da casa, né? Tem aqui o painelzinho da televisão, a cama ali de novo. Em qualquer lugar que eu esteja, eu vejo o quintal. E o terreno é grande, tem quase 2.000 metros, tem 70 árvores plantadas aqui que eu plantei, e eu tenho a impressão que eu estou lá fora o tempo todo, né? Inclusive tem um conceito aí que rendeu vários comentários nas suas mídias sociais, foi quando você estava projetando o banheiro aí da casa, que ele também dá para... ele é de vidro e a pessoa consegue ver o jardim, né? E eu lembro que muitos comentários sobre a questão de privacidade do banheiro. Você quer ver o banheiro, Murilo? Pode mostrar? Vamos lá, mostra o banheiro aí para as pessoas ficarem curiosas, que o banheiro é todo aberto, gente. Olha só. É uma coisa toda diferente. Olha só. Aqui, tá, é um painel de madeira, uma madeira maravilhosa, que é a Guaiuvira, uma madeira linda do sul, da América do Sul. E aí, se eu abrir essa porta, né, que é um painel, eu tenho o banheiro que o povo ficou horrorizado lá quando viu um vídeo da casa. Olha lá o vaso sanitário. Tá? Então, o que acontece? Aqui no banheiro, então tem ali o lavatório, né, atrás de mim, ó, tá? Aqui o chuveiro, e ali no fundo vocês conseguem ver uma passarela e uma cabana, né? Que é a ampliação da casa. Então, esse projeto eu fiz como se fosse um formato em U, e eu construí um bracinho do U. Tá? Então, por isso que minha casa é um loft, porque eu construí o que atualmente é a minha necessidade por espaço, que é de um grande espaço integrado com um quarto-sala único. Essa casa está prevista para ser uma casa de 3 quartos. Então, essa passarela, que é o bracinho do U, vai ligar um outro bloco lá atrás, e lá tem 3 quartos previstos, que pode ser que eu construa, pode ser que não, mas eles estão planejados. Então, esse banheiro, um dia, se a casa for ampliada efetivamente, ele vai ser desmontado, porque daí o banheiro vai ser montado no quarto, lá atrás. Então, ele tem essa configuração aberta, porque ele já foi planejado para que, eventualmente, ele dê espaço para uma área de circulação. E, mesmo assim, não tem nenhum problema, né, que foi o maior a questão ali das pessoas, de privacidade, porque eu projetei e plantei todas as árvores para que os vizinhos não tivessem vistas para o banheiro. Então, eu tenho ali um conjunto de árvores que, se eu estiver tomando banho, eu olho o jardim, mas as pessoas não me veem. Exato, isso que eu ia falar, que dali do banheiro dá para a gente ver as árvores que foram plantadas aí no jardim, e essa questão de atrelar da arquitetura sustentável, onde você usou uma iniciativa, uma ideia totalmente natural para solucionar um problema, que é basicamente aquilo, as soluções baseadas na natureza, que tanto tem se falado aí em institutos
e organizações internacionais, como a ONU, né, de usar a natureza a nosso favor, e você usou muito bem aí nessa questão do banheiro, né? Sempre, né? Eu vou passear aqui por fora com vocês, né? Então eu tô do lado de fora, aqui a gente tem mais um pergolado, né? E uma área aqui que eventualmente a gente pode usar para colocar uma mesa e tal. Ali eu vou acessar. Olha lá, agora eu tô de costas pro banheiro, tá? Olha lá, olha o banheiro aqui, Ah, sim. né? E Aí. aqui a cabaninha que eu falei, né? E olha que interessante, ó, não sei se dá para vocês verem, mas eu tenho um vizinho aqui, não muito perto, né? Tá, daqui até lá dá uns 10 metros quase, mas em frente de cada janela dele eu plantei uma árvore. Então eu tenho aqui meus pau-mulato, pau-formiga, eu tenho ali cambucá, eu tenho abil, eu tenho uma série de árvores, eu vou entrar na cabana aqui para mostrar lá no fundo, que foram planejadas para me configurar. Olha o pau-formiga florido, que lindo ali, as flores vermelhas, né? Muito então bonito. Agora tá na... Olha que lindo, ó. Eu plantei essas árvores para tapar o vizinho, tá? Então, assim, tá tranquilo, né? Ninguém vai perder privacidade, que era o medo das pessoas, né? E aqui eu tenho uma vista para o jardim, tá? Então, um dia, quando essa passarela aqui tiver conectada, vai existir a possibilidade de eu construir um bloco de 3/4 ali, configurando esse U que eu falei que hoje não precisa, né? Hoje eu moro só, então Não há necessidade. Tá de bom tamanho ali. Tem também um lago, né? Tem um lago que você construiu, colocou as Vitórias Régias, muito bonitas também, que nos Pois vídeos, é. toda essa questão aí de você colocando elas no lago. E você sabe que o lago tem uma função, né, Murilo? Ele não está aqui por acaso, tá? É um lago muito grande, tá? Ele tem 70 metros quadrados de superfície diária, 70 mil litros de volume, e é um lago cujo objetivo maior né, melhorar o microclima, né? A gente está numa região aqui, Limeira, né, interior de São Paulo, está numa região absolutamente seca, né? Então, ao contrário, né, quando eu fui secretário de Meio Ambiente, as pessoas diziam, que bacana, né, plantando árvore, as árvores da Mata Atlântica da nossa região. Eu falei, não, negativo. Aqui a gente está numa região transição de cerrado. Então, Limeira, interior de São Paulo, é cerrado. Tanto que as árvores que a gente planta que se desenvolvem melhor são as que são oriundas desse bioma. E aqui eu botei o lago para duas funções, né? Para que ele promova umidade relativa maior aqui no meu microclima, e eu precisei usar o ano passado, esse ano eu ainda não precisei, espero que essas chuvas que estejam vindo ajudem. O ano passado eu usei ele como reserva de água para irrigar as minhas árvores, algumas delas que não são nativas do Cerrado. Então aqui eu tenho um conjunto atrás de mim de palmito jussara, né? Então o palmito jussara da Mata Atlântica é absolutamente exigente com relação à água. E aí eu precisei molhar as plantas, e eu não ia molhar a planta com água tratada da rede de abastecimento da minha cidade. Então eu comecei a drenar o lago por várias semanas. O lago chegou a baixar 1/3, então eu creio que eu consumi aí uns 20 mil litros para molhar, para não deixar minhas plantas morrerem, né? Então, assim, situações extremas, né, Murilo, a gente tem que ter, e eu, né, como arquiteto, acho que a arquitetura tem total condição de prever isso tudo, né? Mas, Paulo, vamos lá para dentro da casa para você sentar para a gente bater um papo, concluir aqui o nosso papo. Eu queria aproveitar esse gancho que você falou do lago, que muitas pessoas podem achar que seria só estético, né? A questão não é. Então, e a arquitetura sustentável, ela vai exatamente de encontro com esse conceito, porque às vezes as pessoas pensam que a arquitetura sustentável é colocar uma madeira de construção, fazer algum reuso, e você aí está apresentando para nós de que a arquitetura sustentável passa realmente pela criação de um microbioma, como você disse, né, de criar essas ilhas, esses microbiomas que possa auxiliar também o conforto seu de bem-estar, mas também auxiliar o meio ambiente se cada casa tivesse cada um esses microbiomas, a gente teria com certeza um meio ambiente melhor aí para nós. Então, acho que você está apresentando
aqui para todos que estão nos acompanhando, que na realidade a arquitetura sustentável vai muito mais além do que o móvel que você emprega ou o material que você coloca nessa obra da sua casa, né? Na verdade, né, Murilo, é um conjunto. A gente tem que cada vez mais olhar as coisas de forma holística, de forma global. Então, quando eu falo arquitetura da felicidade, por exemplo, o que eu estou fazendo nada mais é do que linkar as questões de arquitetura bioclimática, arquitetura sustentável, de bons princípios construtivos, com toda a questão que o paisagismo, né, quando bem planejado, aliás, o paisagismo, quando planejado para esta finalidade, ele cumpre de maneira primorosa, né, que é de trazer bem-estar para as pessoas, né? Então, assim, se eu tenho a natureza por perto, e aí eu posso citar aqui o que eu fiz que torna essa casa sustentável e que, consequentemente, faz com que ela seja um palco de arquitetura da felicidade, porque as duas coisas estão juntas, basicamente é alguma autossuficiência em termos de água e energia, produção parcial de alimento, mas especialmente essa coisa de você estar inserido na natureza e nunca esquecer que a função da arquitetura é proporcionar abrigo para o ser humano. Então, por isso o nome do meu escritório é Teto, porque eu parto sempre do mais simples, do mais básico, para que a gente tenha abrigo. E uma vez que o abrigo da arquitetura está resolvido, você está imerso na natureza sem estar exposto às intempéries, que é o que a gente mostrou agora. Hoje está chovendo, está frio. Aqui dentro da minha casa eu estou tão bem abrigado, porém em contato visual com a natureza, que isso não tem como não causar na pessoa um sentimento de êxtase, de felicidade, de bem-estar, porque você vê toda a força da natureza, o esplendor de uma chuva maravilhosa, e você fala, olha lá, a minha casa me abriga. Então, esse é o grande princípio da arquitetura da felicidade. Você partindo do simples, alcançar algo que você necessita, né? Agora, eu queria que você falasse um pouco dessa experiência, quando que você começou a ter esse ímpeto por ir atrás e trabalhar com sustentabilidade, porque eu sei que você trabalhava num escritório de arquitetura convencional, tradicional, e de repente você teve um estalo, quero trabalhar com sustentabilidade. Conta um pouco para nós por que você foi motivado a trabalhar com essa área. Na verdade, foi gradual, Murilo, não foi um estalo, não foi de uma hora para outra. Isso começou em 2005, quando eu iniciei uma pesquisa de iniciação científica. Então, eu fazia pesquisa científica na Universidade de São Paulo e eu pesquisei lá um bloco, né, era a minha tese de iniciação científica, um bloco ecológico. Esse bloco, para eu desenvolvê-lo, eu precisei estudar vários itens de sustentabilidade na construção civil, né, um deles o tijolo ecológico. E aí o tempo passou, me graduei arquiteto, depois eu fiz um ano de intercâmbio. Lá na França existia uma disciplina chamada sustentabilidade na arquitetura que eu não cursei, isso foi em 2007. Eu não cursei, era muito novo, eu falei, nossa, que doideira, sustentabilidade, né, estranho, né, e não cursei. E depois, quando eu terminei a faculdade, eu trabalhei 2 anos numa construtora, que foram os anos de 2009 e 2010. Nessa construtora, era uma construtora convencional, tá? Então eu lidava com construções comuns, só que paralelamente eu estava fazendo a minha pós-graduação na Unicamp, em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Essa pós-graduação de 1 ano e meio acabou na metade do ano 2010, e foi aí que eu falei para o meu chefe da construtora, eu falei, vamos implantar essas coisas, tal, poxa, é tão necessário. E ele falou, putz, Paulo, eu acho legal, mas eu acho que na nossa cidade aqui, que era uma cidade muito pequena, não vai pegar. Aí eu falei, bom, eu acredito muito nisso tudo que eu estudei, eu não sou do tipo que aprende e guarda, eu aprendo e coloco em prática, e aí, com essa urgência de colocar em prática, eu pedi demissão do meu emprego, abri meu escritório no ano de 2010, que é Teto Arquitetura Sustentável. Desde então, eu promovo projetos na área ambiental com foco na arquitetura sustentável, né?
E é super interessante falar desse estudo do tijolo ecológico que você fez, porque esse tijolo depois veio parar aqui na nossa casa modelo, que hoje se chama Casa Mais Sustentável. Até fica o convite para você conhecê-la novamente, porque ela está toda remodelada, com um projeto totalmente novo. E o tijolo utilizado na casa é esse daí, esse tijolo ecológico do qual você estudou, e foi usado com a escória da siderúrgica, né? E com Pois esse é. encaixe que você também estava me contando aqui nos bastidores, que é o mesmo conceito que você utilizou aí na sua casa. Exatamente. Então, assim, naquela época, em 2005, eu estudei o tijolo, que é esse que vocês estão vendo aqui atrás, tá? É um tijolo que mede 15 por 30 por 7,5 centímetros de altura. E aí a gente tinha uma máquina lá no Laboratório de Construção Civil da Universidade de São Paulo, que eu operei por muitos meses, né? E desenvolvi um traço de concreto utilizando a escória de fornos de indução elétrica, né, que é vulgarmente chamada de escória de alto forno ou escória de aciaria, que era a tese de mestrado do professor, atualmente professor Giocondo, que tinha uma parceria já com o consórcio PCJ, também tinha um bom contato na CETESB, que laudou esse material, dizendo que ele era inerte, que esse material era seguro para ser colocado num bloco de construção. E eu fui o cobaia lá, né? Eu era quem desenvolveu o traço do tijolo. E o que me honra muito, né? Quando eu fui conhecer pessoalmente a sede, eu já estava no cargo, né, de secretário de meio ambiente, que eu ocupei aqui por 4 anos, e fui conhecer tardiamente um lugar que tem uma história tão visceral com a minha, porque eu participei efetivamente, aí, ativamente, da elaboração daquele material, né? Agora, Paulo, você falou aí da questão da arquitetura da felicidade, mas só para que o nosso público entenda, né, que a gente falou arquitetura sustentável e arquitetura da felicidade. Como é que funcionam esses dois conceitos? Ou eles são independentes ou eles se somam? Conta aí para que a audiência possa entender melhor. É ótima pergunta, viu? Porque, assim, no fundo, tudo deveria ser uma única coisa, que é a boa arquitetura, tá? Então, eu gosto muito de dar um exemplo que no século XIX, né, nos anos de 1800 até o final do século XIX, início do século XX, não tinha energia elétrica disponível para as casas. Então, a arquitetura precisava resolver o problema de iluminação, aquecimento e refrigeração das construções através do desenho arquitetônico, né? Quando surge a energia elétrica, o arquiteto ele começa a ficar preguiçoso nesse sentido e deixa a cargo dos equipamentos para resolver problemas que a arquitetura deveria resolver, que são eles, né? O bem-estar em termos de clima, de temperatura, né? O ambiente com a sua qualidade térmica. E aí, a boa arquitetura sempre resolveu essas questões. Atualmente, a gente chama de arquitetura sustentável quando você tem aí um ar-condicionado ecológico, geração de energia fotovoltaica, cisterna, quando, na verdade, tudo isso existe há centenas de anos, né? Geração de energia não, mas a cisterna e as necessidades humanas, elas são as mesmas. Então, a arquitetura resolvia isso, e a gente começa a dar nome para as coisas. Mas, praticamente, né, falando aí de uma forma objetiva, a arquitetura da felicidade nada mais é do que, a partir da arquitetura sustentável, eu ter maneiras de deixar as pessoas mais à vontade, mais conectadas e mais felizes. E essas maneiras, elas caminham, né, permeiam a escolha dos materiais de construção, mas principalmente a maneira como eu vou desenhar aquela edificação, e eu mostrei um pouquinho aqui para vocês, através das aberturas, das janelas e portas, as árvores, a água, o que está envolto, né? A minha casa está envolta por o quê? Né? Aqui está envolta por vida. Então, essa vida nos deixa felizes. E ela faz parte da arquitetura sustentável, porque a gente une, né? Quando está projetando, faz tudo de uma maneira conjunta. É muito legal essa questão que você traz,
quando você fala do conjunto, de não somente focar no aspecto do objeto que vai na casa, dos materiais, claro, eles se complementam, porque isso nos traz agora uma sensação de que a gente tem que avançar um pouco dessa história de decoração ou somente da construção, é o conjunto, né, como a gente já abordou aí no início, falando de um microbioma. Até porque a gente nota que nos últimos anos, né, Paulo, houve-se aí uma intensificação muito grande da área de mostrar que o sustentável não precisa ser feio, que vinha daqueles conceitos do início, né, que era reutilizar as coisas de uma forma até de qualquer jeito, apenas para dizer, para levar a chancela de sustentável, e que não agradava muito ao gosto do público. Porém, a gente nota também agora uma certa, eu diria, uma gourmetização da arquitetura sustentável, né? Deixando até as um pouco mais caras, e isso até afugenta um pouco o público, porque ele acha assim, para eu fazer isso eu vou gastar muito mais do que se eu usar tecnologias convencionais. Como é que você tem visto isso aí no mercado, na sua atuação? Excelente colocação, né? Porque você tem ali dois mundos diversos, que são aquele que é o arcaico. Então, assim, quando a pessoa faz autoconstrução, né? Quando ela fabrica seu próprio tijolo, faz uma casa de taipa, uma casa de adobe, que são técnicas construtivas centenárias aí, para não dizer milenares, e totalmente ecológicas, né? Porque você pega o solo do local. Isso é uma coisa complicada de ser replicada, complicada de você garantir uma certa qualidade padronizada que é necessária para as casas, né? E aí, quando você pega, e eu acho interessante, mas quando você começa a exagerar, poxa, vamos reutilizar garrafa PET, beleza, faz lá uma hortinha de garrafa PET, pendura, isso tem o seu mérito, mas isso não é sustentabilidade, isso é reutilização de materiais, né? No outro extremo, eu tenho essa gourmetização que você falou, que eu sou um crítico, que é o que chamam de greenwashing, né? Que é uma roupagem ou uma lavagem, uma lavada verde, que é quando você mascara as construções, que são projetos de arquitetura mal desenhados, mal resolvidos, e aí, através de equipamentos, você resolve problemas que a arquitetura não previu, que são eles: excesso de calor, excesso de frio, não consegue reservar água numa cisterna, você tem que ter iluminação artificial durante o dia. Então, essas questões que a arquitetura poderia resolver e não resolveu, quando você vem com a tecnologia e chama isso de sustentabilidade, isso é muito perigoso, né? Porque a arquitetura poderia resolver. E no outro extremo, eu tenho aquela arquitetura muito arcaica, né? Aquela coisa de autoconstrução, de faça você mesmo, de reutilização de materiais que não são muito bonitos e que também não têm um desempenho muito bom. Eu estou no meio, né? Eu estou assim, o tipo de arquitetura que eu desenvolvo são técnicas construtivas que vão resultar num espaço de alta qualidade, durável, com materiais de baixo impacto e replicáveis. Então, assim, você pode fazer esse tipo de construção em vários lugares a qualquer tempo, né? Então, eu acho que a gente tem que estar ciente, né, consciente de onde a gente está ocupando, que lugar a gente ocupa, para poder ter um discurso coerente com aquilo que você faz, né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado mesmo com o que você chama de sustentável, porque existem os selos de certificação de sustentabilidade, né? Vários deles aí, desde o Aqua, LEED, o Green Building Council, você tem todos esses selos e, às vezes, um prédio com selo ambiental de sustentabilidade é um prédio inteiro envidraçado no Brasil, numa região quente, que pelo simples fato de utilizar vidros com menor impacto, porque na composição do vidro ali tem um material específico, e por ter ar-condicionado, que eles chamam de ecológico, esse prédio teve um desempenho bom. Quando, na verdade, não era para existir ar-condicionado, porque se você, ao invés de envelopar o prédio de vidro, você fizesse janelas e circulação cruzada, você não ia nem precisar de ar-condicionado. Então, essa é uma questão que é legal a gente semear aí para que as pessoas reflitam, né? Bom, Paulo, e aqui para a gente finalizar para a nossa audiência, que dicas que você dá para todos que estão nos acompanhando, que têm vontade de ter uma casa
com essas iniciativas de construção e decoração mais sustentáveis, mas estão aí com o dinheiro curto, em especial nessa época agora que a gente está atravessando aí de crise econômica. Quanto custa um projeto desse e como que elas podem procurar alternativas e ter aí uma casa que respeite esses conceitos de arquitetura da felicidade? Sim, são duas situações, Murilo. A gente tem um caso que a pessoa vai começar a construir do zero, né? Esse tipo de construção custa o mesmo do que custaria uma construção normal. Eu costumo sempre brincar, se você tem 1.000 tijolos, a maneira de você organizá-los vai resultar em arquiteturas diferentes, mas são os mesmos 1.000 tijolos e eles custam a mesma coisa. Então, a maneira do arquiteto conceber a organização do espaço vai resultar nessas questões de desempenho ou não. Isso para quem vai construir do zero. E aí é fundamental que o arquiteto esteja gabaritado e que ele esteja afim de fazer esse tipo de coisa, porque às vezes tem muito cliente que me procura porque fala, eu conversei com o meu arquiteto, ele falou que sustentabilidade é complicado e custa caro. Então, as pessoas têm uma tendência a falar que é difícil aquilo que a gente não conhece, quando na verdade é o contrário, deveria ser muito mais simples, e é isso que eu tento trazer. Agora, quem já tem uma construção e quer melhorar, faça o que eu fiz no meu escritório, que é uma construção existente, e aí eu fiz algumas coisas lá. Então, por exemplo, eu peguei e captei a minha água do telhado parcialmente e comecei a reservar naqueles tanques de 200 litros altos, né, que você compra por aí por 40, 50 reais, e aí eu molho as plantas lá com água de chuva, tá? Eu coloquei também, troquei a telha por uma telha termoacústica, que é a telha sanduíche. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho um telhado todo isolado, eu tenho menos calor dentro. Então eu não tenho ar-condicionado, nunca tive. Até o ventilador a gente usa menos no verão, porque o telhado está protegido. E além disso, que eu adoro, você circundar toda a sua construção, seja ela uma residência ou um espaço de trabalho, com vegetação, né? As árvores são equipamentos perfeitos de geração de umidade no ar, né? Uma árvore pode gerar aí 500 litros de água, soltar 500 litros de água no ar todos os dias através da evapotranspiração das folhas e promove sombra, uma sombra fresca. Então, além de você ter o contato visual que traz felicidade, esse bem-estar, você abriga animais, pássaros, atrai vida e ainda te confere aí um bem-estar maior pela sombra e também pela umidificação do ar. Então seriam aí 3 dicas simples para as pessoas fazerem. Bom, muito obrigado, Paulo, pela sua participação aqui nesse nosso lançamento da Escola da Água. Tenho certeza que muita gente vai sair dessa entrevista, de ter acompanhado essa entrevista, satisfeitíssimo, já que foi praticamente uma aula inaugural que você nos concedeu hoje sobre sustentabilidade, bem-estar e também sobre respeito ao meio ambiente. Então, muito obrigado aí por ter nos recebido aí na sua casa, ainda que de forma digital. Eu que agradeço, né? Eu acho que é sempre uma oportunidade ótima de colaborar, de divulgar, levar informação para mais gente e parabenizo vocês todos pela iniciativa. Eu acho que esse tipo de formato, né, que vocês estão fazendo aí, de levar conhecimento para as pessoas, é louvável, então vocês estão de parabéns, é uma honra para mim ter participado aqui. E lembrando para você ir lá visitar a Casa Mais Sustentável quando as visitas voltarem, que essa pandemia vai passar. Isso aí, tamo junto. Bom, e você que ficou conosco até agora, conforme prometido, aqui vai uma surpresa para lá de especial. A Escola da Água e Saneamento inicia a partir de hoje a Gincana do Conhecimento, pela qual os 30 primeiros alunos da escola, notem bem, hein? Os 30 primeiros alunos da escola a completarem ao menos um curso, dentre os disponíveis, terão acesso antecipado ao novíssimo curso EAD Sustentabilidade na Prática, que vai ser lançado agora no segundo semestre deste ano, ainda de 2021, além de receber como brinde um livro personalizado da Casa Mais Sustentável, pelo qual você é um personagem em quadrinhos dentro de uma história muito divertida. Tem como a produção colocar aí a imagem do livro para que as pessoas possam ver aí como que ficou? Vou pedir aí para a produção. Aí, ó, tá aparecendo, opa, aqui nesse canto para vocês aí o livro que você vira um personagem de uma história em quadrinhos e vai participar dessa escola. Então, o livro é lindo e os cursos da Escola da Água estão imperdíveis, hein? Então, não perca tempo, corre lá, faça agora a sua inscrição, tá bom? Então,
Meu caro, minha cara, não perde tempo. Acesse aí escola.agua.org.br, se cadastrem e comecem já a se capacitar sobre sustentabilidade, recursos hídricos e saneamento. Você amplia o seu conhecimento técnico e ainda pode melhorar o mundo que nós vivemos. Então, o plantão de dúvidas sobre a Escola da Água e Saneamento pode ser acessado por esse e-mail aqui que eu vou falar para vocês, escola@agua.org.br. Então, qualquer dúvida, a nossa equipe está aí disponível para vocês através deste e-mail de contato. Bom, meus amigos, por hoje é só. Obrigado a todos que acompanharam a nossa transmissão e um agradecimento especial aos nossos parceiros, Fundação Agência das Bacias PCJ e Ares PCJ, que juntos estão permitindo esse projeto se consolidar como grande capacitador da nossa região sobre gestão de recursos hídricos e saneamento. Nunca é demais lembrar, para mais informações sobre o Consórcio PCJ e os nossos parceiros, acessem os sites indicados aqui embaixo no vídeo para vocês. Bom, pessoal, isso é tudo. Um forte abraço a todos. Fiquem bem, fiquem em casa na medida do possível, se protejam aí da Covid, mas que logo, logo vai tudo isso passar e nós vamos poder nos encontrar presencialmente.